Você conhece alguém ou você é algum dependente químico? Bom, nós estaremos fazendo uma série de vídeos sobre dependência química. E também, lá no finalzinho, nós vamos falar sobre dependência tecnológica. Mas, nesse vídeo, nós estaremos introduzindo esse assunto para entendermos mais sobre esse mundo cheio de crenças, limitações. Então, eu peço que você curta, comente, compartilhe esse vídeo e nos ajude a fazer com que esse assunto chegue a mais pessoas possíveis. Certo? Vamos lá? Bom, a dependência química, ela vem ocorrendo em diversos setores. Antigamente era uma crença de que a população mais pobre que teria a dependência. Mas vimos em estudos sociais até mesmo que a dependência ocorre em todos os lugares. Claro que pessoas com maior vulnerabilidade social são mais propensas por diversos fatores socioeconômicos. Então, é entendermos que sim, existem clínicas e clínicas com preços diversificados, com estruturas diferenciadas, mas isso existe um custo. E com isso, a dependência química fica mais difícil em algumas classes sociais para serem trabalhadas. Mas a gente precisa entender que é um trabalho muito minucioso, muito delicado, mas que nós precisamos encontrar uma população também desinformada. E nós, da SM Psicologia, estamos aqui para isso, para informar o que é um dependente químico, o que é dependência química. A dependência química é uma doença, tá? Onde nós precisamos entender que, que o acolhimento ele cura mais do que o julgamento. A gente precisa entender que o abraçar faz uma pessoa se curar, mas o brigar faz a pessoa se afundar ainda mais. É entender que eu gosto de dar um exemplo para meus pacientes, ou até mesmo em palestras, que por ela ser uma doença, quando a gente pensa em doença, vou pensar aqui numa gripe, a gente não culpa a outra pessoa por estar gripado. Mas o dependente químico, a sociedade, ela culpa. Porque não tem controle, é vaga, e vocês sabem o que, e diversos palavrões. E de fato, dependente químico, ele é isso. Quando você está gripado, você espirra porque você quer, você tosse porque você quer, você tem febre porque você quer. Não, é porque não tem controle. Mas cabe a você, muitas vezes, tomar um antitérmico, tomar um xaropinho, ou até mesmo ir lá no médico, se a gripe for uma gripe mais forte, de fato, ir lá no médico e ver o que está ocorrendo. Cabe a você. A dependência química não é diferente, mas existe uma questão, é psíquica. Então eu gosto de exemplificar, claro, de uma forma lúdica, que é que a mente no dependente químico é brigando em querer a droga lícita ou ilícita, eu estou falando de álcool, ou até mesmo de cocaína, entre outras, e o não querer. O controlar e o não controlar. O ceder.
Essa mente ela precisa ser entendida, mas para isso precisa de terapia, mas ele precisa querer, ela precisa querer, é um processo. E por isso que o acolhimento ele tem maior validade nesse processo. Quando você acolhe um dependente químico, a possibilidade de você ajudá-lo a procurar meios para se curar é muito grande. Mas como que eu consigo vender a possibilidade de cura, ou melhor, de tratamento, se eu julgo, se eu brigo, se eu maltrato uma pessoa que está adoecida? Ele já tem uma pessoa lá dentro, a esquizofrenia é só uma forma lúdica, volto a dizer, uma pessoa lá dentro que bate nele bastante. Por quê? A dependência química, ela vem de uma estrutura, né, psicossocial, por decorrência da desinformação, por decorrência do convívio social, mas também vem de uma estrutura sanguínea. E eu estou falando, sim, por exemplo, de um avô que tem diabetes, a possibilidade de você ter diabetes é maior? Sim. O avô foi dependente químico, possibilidade de você ser dependente químico existe? Existe. E é científico? Bem, da genética? Isso, essa é a palavra, genética. Então, a gente entender que a doença ela pode ocorrer ao decorrer da vida por diversas questões e também pode nascer junto com o indivíduo, de uma forma genética. Então, é acolher, é entender e ajudar. Até mesmo no meio público, nós temos diversas clínicas, CAPs, entre outros, que estão aí para nos ajudar nesse processo. ONGs, mas precisa do acolhimento para chegar até lá. Muitas vezes a família se torna um dos que mais atacam esse indivíduo. Então, a ideia desse vídeo é introduzir esse tema para a gente entender que vamos falar sobre drogas específicas como alcoolismo, maconha, cocaína. Quero trazer algumas informações sobre isso de uma forma bem lúdica, bem leve, bem fluida para nós trazermos aí um cuidado para nossas famílias, até mesmo uma prevenção. E aí a gente está falando, por exemplo, de encontrar sinais que seu filho está indo à procura, que a gente fala que é o flertar ou o namoro perante a droga, onde ele pode não ser ainda um dependente, mas ele está indo a caminho, né? Ele já experimentou ou quer experimentar. Então, nós estaremos falando tudo isso e muito mais nessa série de vídeos. Então eu peço que você se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe muito sobre esse assunto. Volte lá nos vídeos anteriores, nós temos muitos assuntos interessantes. No mês passado nós falamos sobre emoções primárias, falamos sobre raiva, tristeza, alegria e medo, falamos sobre religião, aí a psicologia. Então, temos diversas séries e também vídeos que nós fazemos aí sobre violência e a tecnologia, entre outros aí. Então, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar os assuntos do nosso canal para que chegue ainda mais para mais pessoas e nós possamos aumentar essa comunidade para informar sobre inteligência emocional, sobre cuidado emocional. Certo? Bom, eu fico por aqui. Meu nome é Alex Machado, psicólogo da SM Psicologia, pós-graduado em Dependência Química
e psicopatologias. Não sofram sozinhos, estamos sempre aqui. Faça terapia e até a próxima.